1, 2, 3, bota pra gravar, é um já muito grande. Tudo bem. Eu vou falar que nem eu falei pro Eric no Tailgate Spread, que é tão bom falar Craig vai pro inferno. Nossa, que delícia. Bom, gente, vamos lá. 3, 2, 1 e começar essa paçoca. 3, 2, 1... Fala seus beats do Sambiway, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que não inventa e faz o que pode com muita qualidade. Então, chega mais Clay, prepara o café Dodô, traz o pão de queijo Anete e separa a dica Luquiba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Dodô, meu querido, como vai? Fala, meu querido, muito melhor agora. E como sempre, antes de mais nada, já vamos pro nosso tradicional jabá. Nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Twitter é um pouquinho diferente, TailgateZone_BR. Além disso, você nos vê e nos ouve no YouTube. Você também encontra esse podcast nas principais plataformas. Maravilhoso, esse jabá é exemplar, viu? Bom, junto com nós, boa tarde, Ana. Como vai? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra quem tá ouvindo. É uma tarde chuvosa aqui em Uberlândia e é isso aí. Bora lá falar sobre vários assuntos. Puta, uma tarde chuvosa com um cafezinho e um pão de queijo seria top. Muito bom, porque tá muito quente um dia aí. Bom, junto com a gente também, por último, mas não menos importante, meu querido amigo Pinguim Luquiba. Boa tarde, como você está? Fala, Clê, Ana, Dodô, quem nos escuta. Não vou dizer boa tarde porque eu não sei quando vocês vão escutar, então olá para todos. Acho mais fácil. Vamos lá que hoje a pauta tá boa. O cara das poucas palavras, o cara curto e grosso, é isso aí, gostei. Você tá derretendo, aliás, Pinguim? Porque tá quente pra danar aqui em São Paulo também, hein? Eu tô, ainda mais porque eu tô sem meu ventilador pra não atrapalhar na gravação, né? Porque ele é um mini vulcãozinho, aí fica aquele barulho de motor por baixo, então eu tô derretendo aqui. Mas vamos lá. Faz parte. Faz parte da minha buzininha que saiu de fundo e eu não vou editar, porque faz parte e é maravilhosa. Bom, Paulinha, hoje o assunto é MLB e NFL. Então, solta essa vinheta aí pra gente começar essa paçoca, não demora demais. Bom, meus caros, mercado da MLB já começou a pegar fogo aí tem um tempinho e a gente não comentou. Só que agora tá na hora de comentar e eu queria abrir este quadro, este assunto MLB, tocando na ferida da Ana. Ana, o Nolan foi embora. E agora? O que esperar dos Rockies? Achei um pouco abusivo, assim, de chegar me machucando. Não sei porque, na verdade, estou machucada, não tenho mais time. Tô brincando. Não sou capaz de mudar de time, mas a franquia Colorado Rockies, às vezes, me faz pensar isso. É a única dos meus times, o único dos meus times que já me fez pensar nisso. E olha que o Botafogo foi rebaixado ontem. Então, fica aí pra vocês verem o tanto que o Colorado Rockies é filho da p*** comigo. Desculpa colocar um pi aí na minha fala, porque eu não consegui evitar. Então, a saída do Nolan. Muita gente tem falado assim, por que você tá tão chateado? Porque já era previsto que o Nolan ia sair. Sim, era previsto que o Nolan ia sair e por isso que o fã dos Rockies tá tão chateado. Não é bem pela saída dele, apesar de que a saída dele, pagando por um dos melhores third basemen da história da liga e pra mim o melhor hoje, tipo, muito complicado você pensar que você deixou um talento desse ir embora. Você pagou 50 milhões pra ele ir embora e você recebeu em troca basicamente nada. Tipo, alguns prospectos bem secundários dos Cardinals, né?
A única coisa que me deixa feliz é que o Nolan agora vai para um time que valoriza ele e que valoriza vencer, porque o Colorado Rockies não deixa os talentos dele chegarem em algum lugar, porque a gente já viu vários talentos desse time serem desperdiçados ou encontrarem sucesso depois de saírem de lá, como é o caso do DJ LeMahieu, né, que tá encontrando sucesso fora do Colorado, e os Rockies simplesmente deixaram ele ir embora, nem ofereceram um contrato pra ele. Então, começa daí, sabe? Não é de agora, não é de trocar o Nolan por nada, simplesmente. Até porque a gente sabe que é uma questão salarial, o salário dele é muito alto e o dono do time não quer gastar. E tudo bem você não querer gastar, mas o problema não é agora, sabe? A ferida vem muito antes e vem de um GM incompetente que não vai ser mandado embora e de um time que não vai a lugar nenhum. Agora o GM deu pra dizer que a gente não tem certeza se a gente vai entrar em reconstrução. Esse time ainda é muito bom, mesmo sem o Nolan. Tem o pior time da MLB e um dos piores farm systems da MLB, e a gente tá no limbo, basicamente. E é isso, e provavelmente vai continuar assim até o querido dono decidir vender esse time ou, sei lá, alguma coisa acontecer. Olha, quando eu vi essa troca, eu até falei assim, caramba, o Bill O'Brien tá na MLB agora, mas a gente vê que tem Bill O'Brien espalhado em tudo quanto é canto aí. Então é triste demais, é muito triste. Também fiquei chateado. Eu compadeço da sua dor. Fire Jeff British. Pode mandar fogo em quem quiser. Olha que bom. Ao pé da letra fica melhor até nesse caso, eu acho, Ana. Seguindo aqui, depois dessa leve alfinetada que demos. Dodô, antes de entrar a gravação, antes de chamar o Luquiba, eu vou chamar você, porque assim, antes de entrar nessa gravação, eu fiquei pensando assim, cara, teremos 2 torcedores do Red Sox nesse episódio. E eu queria trazer uma alegria pra vocês, porque eu gostei muito do Fenway Park, entendeu? Eu chorei saindo daquele tour, então assim, só tem o Kike Hernandez aí que veio. O que a gente pode esperar de Boston? Tem mais alguma coisa aí? E já aproveita depois e emenda aí em quem você acha que foi uma movimentação interessante nessa free agency. Não, só antes de mais nada, eu queria falar 2 coisas. Primeira, houve lá uma mensagem do senhor no grupo da redação dizendo que o meu amor tinha se aposentado. Só queria dizer uma coisa. Dustin Pedroia foi só um nome que eu sugeri para um camarada nosso quando ele me perguntou. E só isso. Não tem amor nenhum ali, não. É tranquilo. Eu achei até que ia parar antes, mas enfim. Com relação ao Kike Hernandez, foi sair Dustin Pedroia e tentar alguma coisa ali com o Kike Hernandez. Mas eu não espero muita coisa, não. A gente tinha comentado em outra oportunidade, acho que também o Lucas participou, e a gente falou também acho que ele concordou comigo, se eu não me engano, de que a gente achou estranho, principalmente no ano passado, começar a se movimentar ali nos bastidores, né? Principalmente no âmbito administrativo, enfim, começar a mexer nos bastidores ao invés de começar a olhar para o time. Então, se vem alguma coisa que eu não vou gostar. Então, por conta das intempéries da vida, estou acompanhando bem pouco, mas o que eu estou conseguindo ver já me deixa com o mesmo sentimento de 2020, no final das contas. Mas fora Boston Red Sox, tem alguma contratação pontual que você gostaria de trazer aqui para nós? Algo que você achou bem interessante? Eu gostaria que o Lucas conseguisse nos agraciar com a lista com certeza imensa e técnica que ele nos trouxe para a gente poder comentar. Perfeito, então. Luquiba, vamos lá. Eu sei que assim, eu anotei alguns nomes aqui, como Trevor Bauer, o Springer, Realmuto, o próprio Andrelton Simmons, mas eu sei que você vai trazer uma lista completa, depois a gente pode discutir até um caso ou outro. Bom, beleza. Eu só queria responder pelo Red Sox. Eu concordo, né, com o Dodô, como ele falou, a gente estava junto nesse mesmo barco, realmente foi estranho, esses internos, trocou o GM, e aí trouxe o Cora de volta, e aí você fica com aquele sentimento do que está acontecendo com o time. A notícia boa é que o time não, tirando, né, o Jack Bradley,
não tinha nenhum grande nome para sair do time. Então, teoricamente, não precisava mesmo repor. Mas eu achei estranho esses movimentos, né? O Kike Hernandez, sim, pode ser um bom complemento, né, para a segunda base. Eles trouxeram o Garrett Richards, que eu achei um pouco questionável. Eu achei que se estava precisando de um pitcher que fosse atrás de John Lester, que pelo menos traria um pouco de felicidade para a torcida, né? Que custou metade do que o Richards custou. E teve uma troca com o Yankees, né? Pelo Ottavino, que a gente estava precisando de uma boa ajuda no bullpen, então achei que foi uma troca decente. Mas fora isso, foram pequenos movimentos, né? Com o Chandler fazendo mais ou menos o que fazia no Rays. Então tem que ficar só de orelha em pé nesse momento e esperar para o melhor. Eu trouxe a lista, eu peguei pela lista da MLB os 50 principais free agents do mercado, né? Alguns permanecem abertos, né? Ainda não encontraram clubes, outros já assinaram, algumas surpresas, outras não. Então, assim, eu vou primeiro falar a ordem, pelo menos dos principais, e aí depois, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem ir complementando, tá? O primeiro nome pela MLB, o maior nome do mercado, era o Springer, né, que assinou contrato em 20 de janeiro. Ele saiu do Houston e foi para o Blue Jays, contrato de 150 milhões, 6 anos. O segundo dessa lista era o Real Muto, que manteve, né, em Filadélfia, por um contrato de 115 milhões, 5 anos. Terceiro, Trevor Bauer, né, o primeiro pitcher da lista, fez um pouco de showzinho, anunciou a contratação pelo YouTube, quis fazer uma coisa meio que LeBron James, só que sem a dimensão de LeBron James, né? Mas o contrato dele oficial é 102 milhões por 3 anos, mas a gente sabe que na prática é 85 milhões por 2 anos. Mas depois a gente pode até explicar isso por quê. E ele assinou com o Dodgers. O quarto contrato é com o Lemariel, que ele se manteve, né, no Yankees, 90 milhões, 6 anos. O quinto da lista era o Stroman, só que o Stroman, teoricamente, não virou um free agent porque ele aceitou a oferta qualificada do Mets, né, que seria 18,9 milhões por um ano. Talvez foi inteligente, porque pelos números que a gente viu posterior a isso, de pitchers ganhando menos, né, média anual, talvez ele teve um pouco de inteligência. E aí vem o primeiro nome livre do mercado, que seria o Marcell Ozuna, que seria o sexto dessa lista, que ainda não assinou. Ainda a gente tem o Justin Turner também, que ainda não assinou contrato com ninguém. Seguindo a lista, o Michael Brantley, que ficou em Houston, 32 milhões por 2 anos. O Andrelton Simmons, que saiu do Angels e foi para o Twins por 10 milhões para um ano. O Tanaka, que voltou para o Japão, para o time dele, o Rakuten Eagles, contrato de 17 milhões 2 anos. Isso me questionou um pouco, porque eu imaginava que alguém poderia pagar isso para ele por aqui, mas nunca se sabe o que aconteceu nos bastidores, né? O próximo da lista seria o Marcus Semien, que saiu do Oakland e foi para o Toronto, 18 milhões um ano. Depois o Jack Bradley, que eu já mencionei, que ainda não assinou com ninguém. Depois Jock Peterson, que saiu do Dodgers e foi para o Cubs, 7 milhões um ano. Nelson Cruz, que se manteve em Minnesota, 13 milhões um ano. E James McCann, que saiu do White Sox e foi para o Mets por 40 milhões 4 anos. Aí a lista é gigante, né? Não vou também ficar falando um por um, senão a gente não termina o podcast de hoje. Teve também algumas trocas, né, nesse mercado. Eu acho que a principal troca, tirando a do Arenado, né, que a gente já comentou, foi a troca do Lindor, né, que ele saiu do Indians e foi para o Mets. Blake Snell também, que para mim eu acho que o Lindor está um patamar acima, né? Mas tem a troca do Blake Snell, tem a troca do Musgrove, tem a troca do Zach Davis pelo Yu Darvish, teve a troca do Josh Bell, teve várias trocas, mas eu acho que a que mais, né, chocou foi o Lindor, porque era esperado, né, que o Indians iria se desfazer do time, mas eu achei o preço um pouquinho barato até pro Mets, né? E o Mets, a gente está vendo que está sendo realmente
a grande força desse mercado, né? Ele trouxe contratações pontuais, ele está atrás de algumas trocas, então assim, o bolso lá tá fundo, né? Mas eu deixo para vocês, porque tem muita gente aqui, né, para falar. Eu até acho que a Ana tem informação quentinha para nós agora, mas quando você for nos escutar já vai ser uma informação não tão fresca assim. Eu deixo com vocês aí, depois a gente vai falando mais algum outro nome se tiver para falar. E aí, Ana, qual que é a breaking news? Quase breaking news, né? É porque o primeiro nome da lista que seria free agent, que o Luquiba comentou, na verdade já tá fora do mercado, assinou com o Atlanta, né? 4 anos, 65 milhões, e temos aí mais um nome fora da lista. Então, eu tô começando a achar interessante esse Atlanta, porque é um time que vem jogando bem, tem uma base ainda bem jovem, se a gente for olhar, e aí adiciona agora o Ozuna, e ainda trouxe mais um bracinho pra eles. Charlie Morton tá vindo. Então, é experiência e eu acho que esse time começa a ficar cada vez mais engraçadinho. Outro time também que eu acho que acabou fazendo boas adições é o Toronto, né? Toronto eu acho que acabou... Você pega aí, ele acaba assinando desse top aí que o Luquiba comentou, 3 jogadores, né? Então, o Springer, o Semien e o Kirby Yates, que era dos Padres e que é um ótimo reliever, né? Inclusive ele foi, se eu não me engano, ele foi closer dos... Não foi closer porque o Rosenthal tava lá, mas ele chegou a ser closer lá nos Padres também. Então é um jogador bem confiável e eu acho que talvez esse time de Toronto fique engraçadinho também. O problema do Toronto sempre foi a rotação, né? E a grande contratação para a rotação foi uma troca pelo Steven Matz. Então eu fico ainda com o pé atrás, porque a gente sabe que o bastão lá sempre funcionou, mas o problema não é isso. Então vamos ver, né? Vamos ver no que dá. E fora isso, né, tem tudo que o Luquiba já comentou. Tem o Jock Peterson também indo pra Chicago, que eu achei que é um bom movimento. Ele teve muita conversa de ir pros Giants também, né, Luquiba? O Giants acho que fez bons movimentos, né? Manteve o Gausman, que aceitou a oferta. Trouxe o Lastella, um contrato até que razoavelmente bom, né, 19 milhões, 3 anos. Eu acho que o Giants se reforçou bem, só que, o problema é que você tá na mesma divisão do Dodgers, que parece que ativou o código de cheat, né, porque quem joga jogos, tipo um The Sims da vida, colocou o código de dinheiro infinito e começa a comprar o mundo inteiro, então é um pouco complicado. Mas eu gostei do Giants, eu achei, talvez o Jack Bradley pinte lá também, quem sabe, né? Eles estão atrás ainda de um outfielder. Já faz um tempo que tá atrás de um outfielder aí, mas beleza, isso aqui é meio que uma cutucada da clubista, então deixa quieto. O que eu tô achando curioso, tudo bem, pandemia a gente sabe que poderia acontecer com isso no mercado, só que assim, tirando o Springer, que assinou 6 anos, o Mario, que assinou 6, o Realmuto, que assinou 5, e o McCann com 4, só tem contrato de 1, 2 anos, no máximo 3, então assim, ninguém está querendo se comprometer tanto assim. O próprio Trevor Bauer falou que queria um contrato longo, mas não conseguiu esse contrato longo, né? Conseguiu um contrato de 3 anos, que na prática é 2. Então, quem está buscando um contrato da vida, né, não vai rolar agora, então tem que se contentar com 1 ano a mais para tentar prorrogar isso para ver se vai. Né? Então, assim, ainda tem bons nomes no mercado. Então, parece que agora é a hora da xepa, né? Então, vamos pegar quem sobrou e trazer para cá. O Luquiba falou agora há pouco do Bauer, né? E a gente tinha ficado de explicar por que o contrato dele é de 3 anos, mas na prática é 2. Acho que o que acontece? O contrato dele é de 3 anos, só que tem player option no segundo e no terceiro ano. Então... no caso, depois do primeiro e depois do segundo. Então, ele vai ter o primeiro ano com 40 milhões. E aí vai ser o salário mais alto da MLB. Pelo menos até agora provavelmente vai ser, né? E aí o segundo ano ele pode escolher se ele vai ou não. Ele provavelmente vai escolher, porque o segundo ano de contrato é 45 milhões. Provavelmente também vai ser o maior contrato da MLB. Tem grandes chances disso. E o terceiro ano, que ele pode escolher exercer ou não também,
é 17 milhões. Então ele provavelmente vai pegar esses 2 primeiros anos dos Dodgers, e aí no terceiro ano, quando ele ganharia só 17 milhões, ele provavelmente vai procurar um contrato maior em outro lugar, ou vai sair do contrato e buscar outro. Só 17 milhões. Nossa, que maravilhosa essa Eu frase, adoro falar que é só 2 milhões, assim, pode cortar só 2 milhões de dead money, tipo, faria toda a diferença na minha vida, mas é só isso. Ai, caramba. Bom, fora isso, tem os jogadores também internacionais. Temos os japoneses, os venezuelanos, colombianos, dominicanos e tudo mais. O nome mais quente que nós tínhamos era o Sugano, que acabou não vindo, né, Luquiba? Eu acho que assim, da forma que foi frio esse mercado, né, tanto que até o Tanaka voltou, ninguém conseguiu um contrato muito brilhar os olhos, né? Então eu acho que o Sugano percebeu isso e achou melhor ficar mais um ano lá no Japão e ano que vem tentar, porque talvez o mercado aqueça de novo, né? Tanto que me surpreendeu muito o Hasui Kim, né, o sul-coreano que assinou com o Padres, que ele era acho que o melhor nome do bastão dessa lista oriental, e ele assinou um contrato 28 milhões, 4 anos, o que tudo bem, a gente pode falar, 28 milhões é muita grana, mas para o mercado de MLB, um cara desse porte, eu achei que foi muito barato. Então, eu acho que o Sugano percebeu que isso ia acontecer e não ia conseguir a bolada que ele acha que merece, né? Não sei, aí é olhar de cada um. E aí decidiu ficar por lá mesmo. Outro nome que eu colocaria aqui também, só pra gente ficar, só pra deixar mesmo registrado, é o Oscar Colas, que ele é cubano, ele é conhecido lá, ele joga na liga japonesa, na NPB, tá muito próximo de fechar com o White Sox, com o Chicago White Sox, e o mais engraçado disso é que o White Sox já trouxe um dos melhores nomes que a gente tinha aí dos internacionais, que é o Yoelqui Céspedes. Então, assim, esse núcleo do White Sox também tem ficado bem jovem e bem interessante, né, Luquiba? Eu acho que é o time do futuro, porque assim, quando o White Sox apertou o modo reset lá uns 2, 3 anos atrás, mandou o Chris Sale embora, começou a colher a farm deles, né? Ali eles já estavam pensando, bom, daqui a alguns anos a gente vai ser competitivo. Ano passado eles já chegaram a ser competitivos. E os movimentos que eles fizeram esse ano, eu acho que eles têm boas condições de ganhar a divisão deles, né? Então, eles trouxeram o Adam Eaton, né, que até que veio um contrato relativamente bom, 8 milhões no ano. Eles reforçaram o bullpen com o Liam Hendricks, 54 milhões 3 anos, achei um pouquinho salgado, mas eles estavam precisando, né, de um fechador, então a gente sabe que quando você precisa de um fechador e é um dos melhores nomes do mercado, você acaba pagando caro. E aí eles deixaram, né, o Colomé embora por 5 milhões no ano, que foi para Minnesota. Então, assim, eu acho que é um time muito interessante. Eu ficaria muito de olho neles. É isso. Rapaziada, seguinte, temos 7 novos técnicos na NFL. Eu vou puxar da seguinte forma. Eu vou falar de quem eu considero pior para o melhor. Se vocês tiverem algo para comentar, por favor, falem. Bom, a pior assinatura de técnico, na minha visão, foi David Culley indo para os Texans, que já está uma bagunça e provavelmente continuará sendo uma bagunça. Só para vocês terem noção, ele estava antes nos Ravens como assistente do head coach, assistant head coach e coach de wide receivers e de jogo aéreo. Olha que beleza. E lembrando que um dado interessante desse cara é que, não sei se vocês lembram de uma temporada aí que os Chiefs não tiveram nenhum TD de um wide receiver, ele era o técnico de wide receivers. Olha que beleza, que currículo bonito o David Culley chegando em Houston, Texas. Mas também quem ia querer ir pra essa bomba que é o Houston Texans, né? Complicado alguém querer ir pra lá, e eles também não se ajudam, não ajudam a si mesmos a convencer o Deshaun Watson de continuar lá.
E hoje é, sem dúvidas, a franquia mais problemática da NFL. Tá passando por um problema com o QB, né? Que tá querendo sair. E aí você tem troca de GM, você tem troca de head coach. E aí o head coach que vem é extremamente... Ele é uma pessoa experiente, né? Na NFL, ele tem bastante tempo como coach. Mas ele nunca deu esse passo à frente de ir pra ser head coach. E acho que nunca foi muito querido também pra isso, né? Nunca foi tão entrevistado assim, o nome dele é sempre secundário. E foi bastante surpreendente ele conseguir uma vaga de head coach, mas na bagunça que é o Houston Texans não me surpreende tanto. Eu concordo com a Ana. Eu acho que o Houston Texans era o trabalho menos desejado, tanto para head coach quanto para GM, tanto que eles tiveram que abrir o bolso para trazer o Caserio como GM. E me surpreendeu muito a contratação, porque, como ela disse, é um nome que não é no radar de ninguém, e é um cara que, apesar de ter 30 anos de experiência de NFL, as experiências sempre atrás da cortina, nunca foi de protagonista, né? Ele nunca, eu acho que não foi nem coordenador, eu acho que ele sempre foi assistente, auxiliar, nunca deu esse passo. E os trabalhos que a gente tem de destaque dele foi o que você falou. Ele era o coordenador do jogo aéreo e wide receivers no Chiefs, quando o Chiefs teve uma das suas piores temporadas. E ele estava agora no Ravens também, quando o Ravens teve uma das suas piores temporadas. Então, assim, o currículo dele não é tão chamativo assim. Só que todo mundo que conhece ele diz que ele é uma boa praça, que ele é uma boa pessoa, tal. Então, assim, talvez o Texans trouxe ele para tentar começar uma nova estrutura, seja tipo um técnico tampão que vem aqui 1-2 anos para tentar deixar as coisas mais calmas, um ambiente um pouco mais agradável para quem sabe no futuro. Eu achei muito estranho, né? Eu achei que o Bieniemy poderia ir para lá, mas eu não sei nem se o Bieniemy quis ir para lá também, né? Apesar de ter sido entrevistado. E depois das declarações que a gente leu do Deshaun dizendo que não interessa nem qual head coach que ele não ia querer continuar, então também vai saber que head coach que queria assumir essa bucha que já é grande sem o Deshaun. Então vai saber, né, o que se passou nos bastidores. Ele já foi coordenador ofensivo em Texas El Paso, no college. Olha que beleza. É maravilhoso. Por exemplo, Dodô, você traria um gerente para sua empresa, o cara que sempre foi o analista de café, por exemplo? Nossa, que comparação. Foi estranho, mas vamos lá. Curioso da carreira dele também que é bem... Ele passou por várias universidades ali. Ele tem pouco tempo assim nas equipes, né? Isso que eu acho que é um fato que é curioso. E ao passo ele fazia tudo, né? O analista de café era que fazia o café, servia a galera e bebia. Porque em El Paso ele fazia tudo, né? Não era só coordenador ofensivo. Era de running backs, era wide receiver, fazia tudo. Acho que nesse sentido é estranho, assim. O que me chama a atenção também é que ele também foi coordenador de quarterbacks dos Bills, 17 e 18, se eu não me engano. Também não falar essas coisas. Eu vou na linha junto com vocês, acho estranho, no mínimo estranho. Acho que não era um nome... seria uma boa escolha, mas acho que foi mais também pela experiência, né, pelo tempo de liga, que talvez os Texans tenham enxergado isso. Acho que, como o Luquiba comentou aí, de boa praça e tal, eu acho que não vai resolver muito o problema dos Texans, mas foi uma carreira bem longa como coach de wide receiver, e aí não teve muito êxito, então eu acho que é uma aposta duvidosa, estranha, e vai ser uma loteria descobrir o que vai acontecer aí. Então, sei lá. Tenho pena do Texans, tenho pena do Culley, na verdade, tenho pena de ninguém, não. Fizeram errado, fizeram tudo errado, tem que se ferrar mesmo. Eu tenho zero pena do Houston Texans. Eles, eles se colocaram no lugar que eles estão agora e eles estão merecendo passar por isso. Eles não agiram bem como organização há muito tempo. Então, complicado ter pena. Eu não tenho, não. Você tá certa, Ana. A partir do momento que você dá a chave do galinheiro pro Bill O'Brien, você tem que pagar pelo preço mesmo. Então, não tem que ter pena mesmo.
Só que para mim o único sentido que faz essa contratação é que, sim, esse ano eles não têm escolha de primeira e segunda rodada. Então, assim, você não vai ter como organizar o time esse ano. Então, por isso que eu acho que eles trouxeram um cara tampão, que vai vir aqui para, né, manter o time jogando, porque tem que jogar, e talvez para os anos futuros, né, aí como de fato trazer um técnico quando já tiver escolha, quando você já estiver montando uma nova fundação. Talvez seja esse o plano do Texans. Eu tenho outra teoria. Eu acho que olharam para as opções e falaram o que a gente pode ter alguma relação com New England, porque eles adoram copiar New England e parecer New England. Então eles falaram, tem um cara aqui chamado Brady, vamos chamar ele. Maravilhoso, Ana, maravilhoso. Bom, outro que eu coloquei aqui, um pouquinho acima do Culley, mas ainda abaixo dos outros, ou seja, no meu ranking o sexto, entendam, eu já conversei com vocês em off desse cara, entendam que eu coloco ele aqui em sexto mais pelo que eu entendo de encaixe do que propriamente pela pessoa. Brandon Staley, pra mim ele é o sexto nessa lista. Eu penso da seguinte forma, você tem um Justin Herbert, você tem um QB que você acabou de draftar, que jogou bem, que já foi aí agora o calouro ofensivo do ano, e você não traz uma mente ofensiva para trabalhar com esse cara, então esse fit é um pouco... me aperta um pouquinho isso. Mas eu sei que ele tem uma história com os Broncos e a Ana podia até trazer um pouquinho pra gente aí do que esperar desse cara. Então, a história que ele tem com os Broncos, na verdade, é curta. Ele foi outside linebacker coach dos Broncos em 2019. Ele veio com o Vic Fangio junto com... quando ele entrou no cargo, né, lá em 2019. E ele era outside linebacker coach em Chicago pro Fangio também. Então ele vem aí dessa... É um discípulo do Fangio, que a gente sabe que é uma das mentes defensivas mais importantes da liga. E talvez por isso o Sean McVay teve foi uma surpresa, na verdade, a contratação dele como coordenador defensivo, porque ele é um cara novo, ele tem 38 anos, ele tinha 37, né? E ele não era assim tão badalado, tão conhecido, mas ele foi levado como... até a torcida dos Broncos ficou um pouco surpresa. A gente não sabe muito como que é o trabalho de um coach assistente depois de um ano, né? Então, ele não era um cara que chamava tanta atenção assim em Denver. Só que aí, do nada, a gente perdeu ele depois de um ano pra ser coordenador defensivo dos Rams. E ele fez um excelente trabalho nos Rams, né? A defesa dos Rams voltou a ser uma defesa top na NFL, né? E acho que foi primeiro em várias categorias defensivas. Então, eu acho que o trabalho dele como coordenador defensivo chamou a atenção. Mas eu concordo que, assim, eu acho que pode dar certo para os Chargers porque eles têm uma defesa muito interessante. Então, tem esse lado também do encaixe, não é? Eles têm, sim, o quarterback e seria interessante trazer um pouco de estabilidade, dando um head coach ofensivo para ele. Mas, ao mesmo tempo, a defesa dos Chargers é o que marca eles nos últimos anos. Então, você trazer essa mente defensiva jovem, igual o Luquiba estava falando mais cedo, o Chama que veio da defesa. Então, você consegue, talvez, manter os Chargers como um time defensivo nos próximos anos. Então, eu acho que é uma contratação interessante, mas também é uma contratação arriscada, porque ele é um cara que não tem experiência acho que ele nunca foi head coach na vida, então, nem no college. Então, você tem um cara que vai aprender essa função. Tem esse risco, porque ele é jovem, nunca teve essa função, só teve um ano como coordenador na NFL. Então, é um risco que os Chargers estão correndo, mas se der certo, pode ser bem interessante. É interessante mesmo. Gostei dessa definição. Foi sua mesmo, Luquiba? Chama McVay da defesa? Não, não sou de tomar o crédito dos outros, não. Eu estava lendo alguns artigos, né, quando eu estava preparando a pauta, e aí eu li que, eu não lembro qual foi o site em específico, mas definiu ele como o Sean McVay da defesa.
Pelo que eu li a respeito dele, né, ele é talvez dos 7 treinadores que está aí o mais tático, né, que tem. Então, assim, tem muito cara aí que é motivador, tem muito cara que é gestor, ele talvez é a mente mais tática, assim, é o cara que tem o maior conhecimento de táticas aí. Eu entendo a sua surpresa, Clay, de não achar isso um fit, mas para mim faz todo sentido. Eu acho que é bem o que a Ana falou. O Chargers não está com problema no ataque. Você já encontrou um quarterback, você tem um bom coordenador ofensivo, né, o John Lombardi. Então você não precisa trazer um técnico para focar nisso. Né? Tá funcionando. O que você precisa é arrumar a defesa. Então você traz um cara que vai dar um enfoque para a defesa, ele não vai dar pitaco no ataque, ele vai deixar o ataque do jeito que está funcionando. Então eu acho que, né, que tem tudo para dar certo. Porque dos 7 times que estavam, né, com cargo em aberto, eu acho que o Chargers era a melhor situação para um head coach assumir, porque teoricamente achou um quarterback do futuro, tem boas armas ofensivas, tem boas peças defensivas, né? O Bosa tá lá. Então, assim, não é um time, né, que você fala, pô, esse time tá longe de conseguir alguma coisa. Eu acho que é um time que pode muito bem em playoffs, pegar um playoffs na próxima temporada. Então, não é uma reconstrução que eles estão passando quanto outros times que estão numa situação mais complicada. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Das contratações, não é a que eu fico mais otimista, mas quando você coloca com 6, para mim é 2. Vou ficar sozinho, Dudu? Eu acho que a sua interpretação também faz sentido. Transformar o ataque numa máquina, acho que é tendência também, né? Mas o que o Luquibe e a Ana colocaram faz também muito sentido, assim. E como dado aqui também, acho que ele foi head coach assistente em Hutchinson, 2010, 2011. Então ele teve uma experiência curta aí como assistente, né? Mas também era coordenador defensivo nessa época. Olhando o retrospecto, sim, por tudo que ele fez, é mais técnico do que os demais da lista, provavelmente. O segundo aí, talvez, que também tem uma linha mais voltada para a defesa, né? Tem já a sua carreira voltada para a defesa. Eu acho que pode ser essa a grande questão, né? Eles podem estar procurando manter esse padrão, manter a qualidade na defesa e deixar que o ataque se resolva sozinho, né? Acho que pode ser essa linha, assim, acho que fica claro, assim, imaginar dessa forma. Só olhar para o ataque, talvez aí a desconfiança triplique de tamanho. Se olhar para a defesa, eu acho que o fit aumenta. Então, se dividir dessa forma, fica mais fácil de compreender. Acho que ambas as visões fazem sentido, mas faz um pouco mais de sentido acreditar que os Chargers querem priorizar a defesa nesse momento. Bom, estamos aqui então no meu 5º colocado da lista. Eu coloco o Dan Campbell nos Lions. Cara, quando esse cara teve alguma coisa expressiva na NFL, Luquiba? Bom, ele foi o técnico tampão do Dolphins, né? Ele conseguiu, acho que, ganhar 5 jogos lá em Miami, se eu não me engano. E, assim, ele fez alguma coisa interessante. Ele nunca teve uma função de fato como coordenador. Ele sempre foi, né, o segundo nível de técnicos, né? Tight end, coisas do tipo. Só que ele é aquele tipo motivador, né? E o Lions, que a gente fala, né, do Texans, mas o Lions está no mesmo buraco que o Texans. A única diferença é que tem as picks que o Texans não tem. Mas por outro discípulo de Bill Belichick, diga-se de passagem, né, que acabou com o time. Então, assim, ele vem... Quando anunciou a contratação dele, para mim, o mais curioso não era ele no Lions. Era basicamente o staff que ele ia montar. Para mim, isso talvez ia ficar mais evidente, né, do que ele em fato. E ele trouxe o Anthony Lynn como, né, o coordenador ofensivo. Isso, já para mim, já foi um ponto positivo, né? E aí o Aaron Glenn como defensivo eu fiquei com um pouco de pé atrás, que eu achei que talvez ele pudesse trazer algum cara um pouco mais experiente. Mas a gente tem que ver o que vai acontecer. Ele não é, da mesma forma que a gente falou que o Stallion talvez seja o mais tático, ele talvez é o menos tático dessa lista toda, né? É aquele antigo tight end que não entende muito o jogo, mas ele entende muito o dia a dia, as necessidades. Então talvez o Lions olhou por esse lado.
E se tem um ponto interessante nessa história toda, talvez ele vai fazer o TJ Hawkinson subir de nível, né? Então, vamos aguardar o que vai acontecer. E aí, Ana? Gosta dele? Eu acho que, assim... Não muito, mas talvez seja isso mesmo que... Você traz um ex-jogador pra ser head coach do time. Eu achei uma contratação um pouco estranha, né? Ele não tem lá muita experiência. Mas eu acho que vai ser talvez aquele coach mais motivador, né? De ser muito bom de vestiário e ser quase mais um jogador no time, mais um capitão no time. Realmente o importante é ele se cercar de peças boas, né? Ele tem ali algumas temporadas como head coach assistente nos Saints, né? Então ele tem uma proximidade ali com um head coach que vai ser Hall da Fama, o Sean Payton. Então ele estava se preparando para isso. E talvez ele tenha impressionado na entrevista e quem sabe ele não seja uma joia escondida ali, que tem já a parte de vestiário, né? De você ser um ex-jogador, de você conhecer o dia a dia da NFL, inclusive dos Lions, ele jogou nos Lions, para você também tá se preparando para se tornar um bom coach, né? Eu acho que é o caso que a gente vai ver com o tempo, não é uma super contratação, eu acho que pra mim é tipo a sexta na lista, seria, na minha opinião, o segundo pior, vamos dizer assim, mas eu acho que é algo que a gente vai ter que esperar pra ver o que ele vai conseguir fazer, se ele conseguir motivar um time que tava tão desmotivado igual o Detroit Lions, já é um ponto positivo. E aí, Dodô? Um cara de vestiário ou um cara estratégico? O Dan Campbell, você já tinha comentado dele num podcast pra trás aí, que ele estava sendo entrevistado por algumas franquias. Ele tinha potencial de sair um pouco antes até, ele já foi sondado outras vezes. Acho que para colaborar com o que vocês já falaram, tem duas questões importantes, né, no perfil dele, que a Ana já comentou algo muito importante, que é ter a proximidade com o Sean Payton. Então ele ele participou do staff do Saints de 2016 a 2020, né? Então ele participou de algumas reconstruções, ele participou de alguns momentos importantes. Ele fez parte do Saints em 2009, né? Foi o último ano dele como jogador, então ele tem uma certa experiência. E o que é bastante interessante é que dentro desse universo de reconstrução do time e participar das construções de jogada junto com o Sean Payton, ele aprendeu, né, a usar os tight ends de N formas. Então, Sean Payton consegue usar os tight ends de formas distintas conforme as temporadas vão passando. A gente já viu uma dependência muito grande no passado dos tight ends, depois usar muito mais como bloqueador. E aí, na última temporada com o Jared Cook, a gente viu uma forma mais mista, assim, né? Algumas vezes ele bloqueando, algumas vezes recebendo passes, desafogando. Principalmente na ausência do Michael Thomas. Então tiveram situações importantes em que ele foi bastante relevante. Então acho que nesse sentido, outro ponto que o Luqueba colocou muito bem é que ele pode elevar bastante o potencial do TJ Hawkinson, sem dúvida nenhuma, independente da forma como ele for usar. Acho que ele tem esse ponto aí, tem uma parte de estratégia bem interessante que ele deva ter aprendido durante esse tempo aí. Mas eu não sei se a questão de vestiário seria tão relevante assim. Eu acho que ele seria um pouco mais técnico, mais na estratégia. Mas concordo com vocês também que talvez, com base em tudo isso, mesmo com tudo isso, ele seja aí, talvez um dos últimos nomes da lista. Mas falando principalmente alguém que acompanha ele de perto, ele foi bastante relevante nesse tempo que ele ficou no Saints como coordenador de tight ends e não tenho dúvida que ele tenha aprendido alguma coisa nesse meio tempo e que, pelo menos para essa posição, o Saints funcionou muito bem nos últimos anos. Bom, o nome que eu vou trazer agora aqui como se fosse o meu quarto vai ser bem polêmico. Urban Meyer. Mas por que você acha polêmico? Só pelo fato de ele ser talvez o mais experiente como head coach? Porque
qual é a experiência que ele tem na NFL? Ele tem um grande currículo no college, né? Levou Flórida 2 campeonatos, Ohio 1, mas e na NFL? Qual é a base dele na NFL? Então, para mim, não acho muito polêmico, não. Para mim, também, o Mayer era o staff que ele poderia montar. Eu sempre, quando você pega um técnico assim, eu sempre tento ficar cercando para ver o staff dele. Eu vou te falar que eu fiquei extremamente desapontado com os nomes que apareceu lá, porque ele colocou o Darry Bevell como OC, né? Ele foi 6 anos no Seahawks e estava no Lions. Mas para mim, eu acho que a polêmica dessa história toda é que assim, o Jacksonville vai draftar provavelmente o Trevor Lawrence, certo? Então, o principal fator para mim era quem ia ser o quarterback coach ou, né, o coordenador de jogo aéreo. E parece que o Mayer colocou uma pessoa para fazer essas duas funções, que é o Brian Schottenheimer. Então, assim, isso para mim eu acho que é o mais complicado de tudo. Mas eu termino de falar com vocês porque tá tocando o interfone aqui, já volto. Eu não sei se eu edito isso, se eu não edito. Não, edita não, deixa assim. Agora? Cara, que loucura tá esse podcast. Caramba. Ana, então vai dando a sua visão enquanto isso. Então, eu também não acho muito polêmico, não, porque o Urban Meyer, ele foi um excelente coach no college, né, sem indiscutível, mas na NFL ele ainda não tem nenhuma experiência. E aí, inclusive, o que você falou lá no começo sobre serem todos novatos, na verdade eles são, né? Acho que nenhum já foi head coach antes, então, na NFL. O mais experiente é o Meyer, sem sombra de dúvidas, mas ele ainda tem que se provar na NFL, então acho que é uma contratação arriscada, mas interessante pros Jaguars, né, que eles estão entrando num novo ciclo. Vai ser provavelmente muito, muito positivo, eu acredito, pro Trevor Lawrence chegar com um coach que vem do college, que tem todo um background no college, então ele vai facilitar pro quarterback aprender a transicionar o jogo dele pra NFL. E eu tô curiosa pra ver o Urban Meyer na NFL. Acho que todo mundo tá muito curioso pra ver o que vai acontecer. Agora, não acho que seja polêmico dizer que ele não é uma das melhores contratações. Acho que é uma contratação arriscada. Eu acho que o que pode acontecer lá também é virar o próximo Bengals. O que você acha? Uma franquia cadeia. O que você acha, Ana? Corre muito risco. Eu acho maravilhosa essa história. Principalmente porque aquele time de Flórida era comandado assim pelo Tim Tebow, que é basicamente um pastor. Então é um monte de gente com problema com a lei sendo comandado por um pastor. É perfeito. Ai, Dodô, e o que você acha? Vai dar certo o Urban Meyer ou vai virar cadeia lá também? E quando eu digo cadeia, não é só por causa de Flórida, por causa dos Gators, não. Eu digo também por conta de Ohio, porque em Ohio também ele também aprontou da deles. Eu também concordo. Eu acho que tem um risco aí bem grande. Eu não sei qual que foi a ideia também, mas acreditar que, de fato, eles não vão deixar o Trevor Lawrence passar e, sei lá, alguém ter pensado que um head coach de college seria bom para ele, para começar a carreira. Eu não sei, cara, não sei. Eu acho que pro college tem lá a sua relevância, né? Nós estamos dizendo aqui que é um cara que deva ser subestimado, mas tem um risco bem, bem alto, né? Acho que o Luquibo colocou muito bem, falando sobre quais seriam os coordenadores que cuidariam de quarterback e o jogo aéreo. Acho que isso é importantíssimo também. A forma como ele vai conduzir as coisas vai ser a chave, né? A forma como ele vai conduzir o ataque vai ser a chave. E eu não sei, cara. Acho que a forma como ele vai usar o Trevor Lawrence também, né? Como é que ele vai
vai conduzir a carreira desse cara aí. Acho que vai ser um risco, assim, tentar um risco desnecessário, talvez. Perigoso. Acho bem perigoso. Todos os jogadores com algum probleminha, assim, com a lei, já estão animados que tem um possível lugar pra ir. Porque ele não tem muito escrúpulo, assim, de contratar jogador que tenha um passado e presente problemático. Então, vai ser interessante de ver, tô curiosa. Muito bem colocado aí. Eu acho que é isso aí, né? O meu receio é o que ele vai fazer com o Trevor Lawrence, né? Como é que os Jaguars vão conseguir proteger esse cara? Porque, é a joia da coroa nesse momento. Então, vamos ver, né? E aí, Luquiba, já voltou de pegar as compras do mercado? A gente queria ouvir você falar do Schottenheimer aí. Já voltei sim. Não, o Schottenheimer pra mim é uma negação, cara. Ele tinha o Russell Wilson na mão e que ele conseguiu evoluir lá no Seahawks. Não fez porcaria nenhuma. E aí esse é o cara que você vai colocar pra desenvolver o Trevor Lawrence? Tudo bem, ele já teve experiência com outros quarterbacks, mas eu não apostaria nele não. E eu não sei se já falaram, provavelmente vocês devem ter falado, né? O Meyer é o cara que dirigiu o time da Flórida que teve aquele estatística maravilhosa de 140 atletas, mais de um terço tá na cadeia, ou, né, teve algum problema. Então, vai saber, né? Já comentamos bastante. Mas tudo bem, a gente permite ficar isso de novo na gravação, porque é bom frisar isso do Urban Meyer. Bom, chegando ao finalzinho dessa lista já, eu vou colocar aqui em terceiro, e aí vai ser interessante, Arthur Smith, que está nos Falcons agora. Eu acho que é uma boa pessoa para ficar junto com o Matt Ryan, ou seja, só que o que me também intriga é a mesma coisa que eu falei pro Staley, que tá nos Chargers. O ataque dos Falcons já funciona. O problema dos Falcons é defesa. Aí eu viro a contradição em forma de pessoa. Não tem como, gente. Pra mim é complicado, mas eu gosto muito. Eu acho que é uma mente ofensiva interessante e que vai fazer o Matt Ryan continuar produzindo em alto nível. Pelo menos eu vejo o Matt Ryan jogando em alto nível ainda. Dos fits que você gosta de falar, eu acho que esse era o mais natural, tá? O que significa o Arthur Smith no Falcons? Para mim, a mensagem que a contratação do Smith dá é: vamos continuar com o Matt Ryan. Porque tinha alguma especulação que o Falcons ia tentar trocar o Matt Ryan, né, que ia tentar se desfazer do Julio Jones, e com a pique alta que eles poderiam trazer um quarterback novo. O Smith, ele é da linha do Shanahan, né? Então, assim, o maior sucesso que esse ataque do Falcons teve foi com o Shanahan. Então, você ter o Smith ali é você voltar a jogar naquela linha que o Falcons já conhece muito bem, né, e que teve sucesso. Então, para mim, o Falcons não está querendo ainda ir para o rebuild, ainda acredita que é um time que consegue pegar playoffs. Por isso que o Arthur Smith, para mim, faz sentido nisso, né, exclusivamente com isso. Aí, você fala, ele é uma mente ofensiva. O principal destaque dele foi o quê? Foi reviver a carreira do Tannehill e colocar o Derrick Henry como um dos melhores running backs da liga. Só que eu fico com dúvida o quanto de crédito você pode dar nisso. Porque assim, quem que tava com o Tannehill? O nosso querido Alan Gaze. Então assim, o quanto aí é sucesso do Smith e demérito do Gaze, né, essa ressurreição do Tannehill. Eu fico um pouco com dúvida em relação a isso, né? Porque eu acho que o Tannehill sempre teve potencial, mas estava nas mãos erradas, e agora caiu na mão certa. Então, assim, eu não fico tão empolgado com o nome do Smith, do tipo, todos os técnicos dos 7, dos 6, né? Porque o Cully, acho que nem vale mencionar, mas dos 6 que tem, eu acho que é o que ele tem o menor teto para crescer. Só que ele
junto com o Staley, talvez é o que possa trazer o resultado mais imediato, porque o time do Falcons é bom e ele vai voltar a jogar um esquema que o Falcons já sabe jogar. Então eu acho que tem chance de dar um bom match aí, mas eu não fico muito empolgado com o nome em si, que eu não acho que é um nome que você fala, pô, esse cara é brilhante, como o pessoal fala do Staley. Eu gosto muito pelo que esse cara reviveu o Tannehill também, por isso que eu coloco ele aí, eu acho que ele é muito bom, sim. Mas, Ana, o que você acha? Eu acho que eu não gosto tanto do nome também, não é pra mim um dos melhores das melhores opções. Eu acho que pode funcionar porque o ataque dos Falcons tem nomes interessantes, tem o Matt Ryan, que como vocês já mencionaram, né, funciona bem nesse ataque, funciona bem no play action, a gente já viu ele indo ao Super Bowl, assim, então eu acho que pode funcionar, mas eu não gosto tanto do nome, não, e eu acho que tinham opções mais interessantes, mas é algo pra gente esperar e ver o que vai acontecer. Acho que é um time que é uma incógnita. Eu achava que os Falcons iam entrar em reconstrução, e se não esse ano, no próximo. E talvez isso ainda aconteça, mas eles ainda têm o Matt Ryan, ainda tem algumas peças, e eles precisam urgente conseguir mais talento para esse time, porque é um time que esbarra tem um teto muito baixo, então eu acho que é uma situação não tão boa para você ir, só que você tá com um GM novo também, né, que é um nome que é bem interessante, era um dos nomes mais queridos, assim, no ciclo de contratações de GM, e vamos ver o que ele consegue montar com esse time, e quais vão ser os planos. Pode ser que o plano também seja simplesmente você tentar por um ano, e aí, se não der certo, você entrar em reconstrução, porque o contrato do Matt Ryan é impossível de sair esse ano, totalmente impossível. É um contrato que você teria que pagar ele pra jogar por outro time, porque acho que, se eu não me engano, é 45 milhões de dead money que deixa tanto se trocar quanto se cortar. Então era meio impossível você fazer isso esse ano, e talvez seja simplesmente um passo em direção a isso. E você, Dodô, o que você achou? Também não é um nome interessante pra você? Eu acho que pro propósito, sim. A exemplo de vocês também, acho que não dá pra também coroar o trabalho nos Titans como espetacular, porque teve jogadores ali que fora da curva, né, fora da média. Então, eu acho que é até complicado, mas fez um bom trabalho lá de qualquer forma. Lembrando que o Dan Campbell também foi sondado pelos Falcons e por Carolina, mas também sondaram o nome dele lá, que seria também um nome mais voltado aí, se a gente for levar para essa linha de dividir entre ataque e defesa, mais voltado para o ataque, então seria também um nome interessante. Mas eu acho que pro propósito funcionaria, assim. Eu acho que ele também tem uma passagem aí por coordenação defensiva, então acho que nesse sentido de manter o ataque funcionando como está e trabalhar mais a defesa também tem essa possibilidade. Mas eu ainda acho que ele vem para tentar conduzir melhor o Matt Ryan. Eu acho que é esse o propósito nesse momento, tentar fazer o time produzir o máximo possível. O lance também muito bem pontuado pela Ana, que é a questão do contrato dele, e acho que idem Julio Jones, acho que é a mesma questão, né? Então tem essa questão. Acho que é mais um problema administrativo, né, envolvendo o Matt Ryan e o Julio Jones, e aí você trazer um nome que possa fazer os dois produzirem, tanto quanto vale o dead money de ambos, do que qualquer outra coisa. Então o Dan Campbell seria um outro nome interessante também para os Falcons, mas eu acho que pro propósito foi o que eles conseguiram no momento. Fiquei sozinho, né, assim, gente? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, tranquilo. Vamos ver se no meu segundo eu também vou ficar sozinho. Nick Sirianni,
indo para os Eagles. Eu realmente gosto. Por quê? Pela mesma questão de fit. É um cara que trabalhou já com o Frank Wright nos Chargers e com o Frank Wright nos Colts. E o Frank Wright foi o cara que fez o Carson Wentz ter as melhores épocas aí de NFL. Os melhores 2 anos dele foi com o Frank Wright. Então, assim, eu acho que essa ligação ajuda muito a se existe realmente desejo de manter o Carson Wentz na franquia, talvez seja a forma de resgatar esse cara. Então, é uma contradição que eu gosto muito e talvez, pensando em fit, seja muito bom. A Ana, eu já vi que deu um berro aqui no chat falando, Clube estou... Manda aí, Ana. Não gostou também dessa escolha? Não, eu gostei sim, tava só zoando. Que, como vocês sabem, o chefinho é Colts, né? E o rapaz aí está vindo dos Colts. Mas sim, eu acho que se você vai trocar o Peterson, acho que é uma opção interessante, sim. Eu acho que pra mim estaria ali 2 ou 3 na lista. Eu acho que é mais um caso de um cara que tem crescido na NFL e tem subido de rankings, né? Subindo de cargos. Ele tava 3 anos como OC dos Colts. E assim, eu acho que é um nome interessante para os Eagles. Quem sabe conseguir... eu não sei mais se vai nesse caminho. Eu achei que iria de reviver a carreira do Carson Wentz, mas eu tô vendo muito rumor de troca do Carson Wentz para dizer que seria isso. Eu acho que pode acabar sendo feito essa troca a qualquer momento, pelo que tem sido comentado. Então, para recomeçar, é um nome interessante que vem de relações com técnicos muito bons e que funciona. E eu acho que é por aí. Ali de você conseguir um técnico jovem. É aquela mesma questão da mente ofensiva jovem, né? Todo mundo quer o seu. E os Eagles estão vendo se eles conseguem o deles aí. E a gente não sabe quem vai ser o quarterback, se vai ser Carson Wentz, se vai ser Jalen Hurts, se vai ser outro. Mas é esperar pra ver. Gostou, Luquiba? Gostei, Cle. Pra mim não é o número 2, porque o número 2 é o Stelly, mas seria o número 3 da lista, né? Eu acho engraçado que, assim, os torcedores do Eagles dormiram com a notícia de que seria Josh McDaniels ou Deuce Staley. Um era pelo GM e outro era pelo dono do time. E acordaram com Sirianni. Eu acho que a primeira reação que eles tiveram foi, quem? Mas aí depois começaram a pipocar informações e aí eu acho que se acalmaram. Eu vou na linha da Ana. Quando eu preparei o material, a pesquisa, para mim faria muito sentido se você quer continuar com Carson Wentz como seu quarterback. Você trazer um cara que estava lá, que, né, já foi responsável por um sucesso dele indiretamente, e aí você traz esse cara para tentar reviver com isso. Mas aí começam os rumores de que o Eagles ia trocar o Carson Wentz. Aí você fica sem saber, então, por que trouxeram o Sirianni se vão trocar o Carson Wentz, né? Então, você fica um pouco na dúvida. E o problema do Carson Wentz é similar ao do Matt Ryan, né? O dead money dele não é 40 como o do Ryan, mas é 30, né? Então, assim, para o Eagles abrir mão do Wentz também tem que ser uma coisa meio fora da casinha, né? Para você basicamente pagar para não ter ele ali. Então eu fico um pouco em dúvida com esses rumores do Wentz saindo, mas se o Wentz ficar, faz todo sentido, porque todo mundo ao redor da liga que fala do Sirianni, fala que esse é o cara, é o primeiro a chegar, o último a sair, aquele cara que trabalha duro, né, que é bem enérgico com os jogadores, então pode ser que o Eagles acertou nessa contratação. Esse ponto que você falou agora, eu queria até fazer uma comparação que eu também acabei lendo, que a gente brinca muito, né, com a repetição e com o esforço do Tom Brady. Ele seria o Tom Brady dos técnicos. Olha que bizarro isso que eu li. É bem bizarro, é bem forçado, mas porque é um cara realmente totalmente muito esforçado. Pode não ser o guru de quarterback, o guru de wide receiver, pode não ser o guru do ataque, mas ele é totalmente esforçado.
Dodô, o que você achou? A avaliação é a mesma dos Falcons, né? Com a diferença que, no caso dos Eagles, eles têm o Jalen Hurts, né? Então, o perfil do Sirianni acho que é válido para os dois. Ele não é também aquela escolha óbvia, mas com uma possível saída do Wentz, ele conseguiria fazer um bom trabalho também com o Hurts. E mesmo que o Wentz fique, e aí é uma escola pro Jalen Hurts também. Então, acho que nesse ponto, em qualquer uma das situações, talvez os Eagles ganhem de alguma forma. Mas a avaliação é a mesma que a dos Falcons. Ele veio para tentar salvar a grana dos Eagles e fazer com que o Wentz produza o máximo possível até encerrar o contrato e tentar desenvolver o Jalen Hurts. E acho que o perfil dele promove essas duas situações muito bem. Acho que é isso. Muito bom também. Por fim, o número 1, que eu acredito que seja o número 1 de todo mundo aqui, Robert Saleh, nos Jets. E eu nem vou falar muito, vou deixar o Luquiba falar, porque ele tem uma análise maravilhosa e perfeita sobre o Saleh nos Jets. Bom, a gente ficou a temporada inteira, né, da NFL lamentando pelo Lawrence que ele ia pro Jets, né? E aí, de repente, não vai mais pro Jets, vai pro Jaguars. E hoje eu lamento pro Lawrence que ele vai pro Jaguars, porque eu acho que ele poderia vir ter muito sucesso no Jets, porque o Jets acertou em cheio na contratação. Eu acho que, sim, dos 7 nomes aí, ele é o melhor nome, né? Porque ele fez essa defesa do 49ers ser a melhor da liga em 2019, e mesmo com tantas lesões que ele teve nessa temporada, ainda a do Niners terminou entre uma das 5 melhores. Então, muito mérito dele, né? E a definição que eu acho que você está buscando, ele é o Rex Ryan sem o ego, né? Então, eu acho assim, eu estou muito otimista com o time do Jets. Eu acho que ele vai conseguir resgatar esse espírito no Jets de ter uma defesa muito forte, né? A diferença é que o ataque eu acho que vai ser melhor, porque seja com o Sam Darnold, seja com o Justin Fields, seja com o Deshaun Watson, o raio de quarterback que o Jets vai ter, você vai ter o Mike LaFleur, né, como o coordenador. Então, eu achei que ele acertou em cheio na contratação e na equipe que cercou dele. Então, eu estou muito otimista para esse time do Jets, porque ele é motivador, ele tem o conhecimento tático, e uma entrevista dele que eu achei muito boa, ele foi super humilde em dizer assim, eu busco montar minha comissão e me cercar de pessoas que complementem o meu trabalho, porque eu eu tenho meus pontos fracos e eu tento sempre trazer pessoas que vão conseguir, né, melhorar. E o Mike LaFleur talvez seja isso, né? Então eu acho que o Jets tem muito potencial para crescer. Eu ainda espero que o Jets não faça a besteira de draftar o Justin Fields ou o Wilson ou qualquer outro quarterback, porque para mim não faz o menor sentido você draftar um quarterback tendo o Sam Darnold lá. Não que o Sam Darnold seja o melhor do time, mas usa a escolha para você trocar e reforçar ainda mais o time, porque para mim o único quarterback que faria sentido você, se não for o Darnold, é o Deshaun Watson. Você trocar um caminhão de escolhas pelo Watson, aí faz sentido, mas você não fazer, eu prefiro ficar com o Darnold e dar um trade down e pegar jogadores para reforçar o time. E para mim o Jets, como eu disse, eu fiquei bem otimista, mas eu estou esperando primeiro ver o movimento que eles vão fazer draft e free agent, porque o Darnold, o elenco hoje que a gente tem no Jets não é feito para o Darnold. Só que a gente tem 2 excelentes nomes no mercado e o Jets tem espaço salarial para trazer esses 2 nomes, que seria o Marquise Goodwin e o Hunter Henry, que seriam, acho que, 2 peças para fazer o Darnold brilhar. Então, eu acho que não precisaria você, né, tentar recomeçar com o seu quarterback. E usaria
a escolha número 2 para um trade down, talvez com Carolina ou o próprio Broncos, algum time que está bem posicionado e precisa de quarterback e né, estocar e reconstruir o time por um todo, né? Mas eu estou bem otimista com o Jets e com o Saleh. Muito bom também. Eu também... Eu não estava assim tão otimista como você, mas depois de toda a explicação que você deu ontem, um pouquinho antes da nossa live, ou depois da nossa live, não lembro agora o horário, eu gostei bastante. Achei que foi realmente uma escolha bem interessante. Concorda, Ana? Concordo totalmente. Acho que o Luke Bay falou já foi bastante completo. Ele montou uma equipe. Ele é um cara que já tá nos ciclos aí de head coach há um bom tempo. Ele já vem chamando atenção, era sempre um nome comentado. E agora ele teve os 49ers estavam quebrados esse ano, acabados com lesões, e mesmo assim a defesa deles conseguiu produzir. Isso é muito mérito do coach por trás disso. Então eu gostei bastante da equipe que ele montou também, o Mike LaFleur, como vocês já falaram. Tem até uma história interessante do QB coach deles, uma relação com os Broncos. O QB coach, o Rob Calabrese, ele tinha algum cargo de assistente nos Broncos, não era QB coach não, ele era algo como qualidade ofensiva, controle de qualidade ofensiva, se eu não me engano. E quando os Broncos ficaram sem quarterback lá naquele jogo horrível, que o Kendall Hinton foi quarterback, cogitaram colocar o Rob Calabrese como QB, perguntaram para a NFL se poderia, mas a NFL negou. Então é uma historinha interessante de alguém que está nessa comissão técnica. Mas voltando para o Saleh, eu acho que é um nome bem interessante para os Jets. Acho que eu concordo com o Lukiba. Eu acho que para o Trevor Lawrence teria sido mais interessante acabar nesse time do que no que os Jaguars têm feito. Uma pena eles terem ganhado aqueles jogos lá no final. Na verdade, eu tava torcendo para os Jets conseguirem o Trevor Lawrence, porque preferia ir pro time que tá sofrendo bastante. Mas bora ver o que eles vão fazer na posição de quarterback. Eu também tenho minhas dúvidas se desfazer do Sam Darnold agora é a melhor opção. Ele não teve as melhores chances com o Adam Gaze. A gente já vem vendo há um bom tempo quem que é o Adam Gaze e o que ele é como head coach. E eu acho que ele deveria ter mais uma chance, sim. Mas se ao mesmo tempo tem aquela questão de que você talvez nunca mais tão cedo esteja posicionado tão bem para poder fazer uma escolha, né? Segunda escolha geral. Se eles acharem que Justin Fields ou Wilson tem uma condição maior de virar um franchise quarterback, eu acho que eles têm sim que tentar, mas ao mesmo tempo eles têm que ter muita certeza, e certeza nunca se tem no draft, né? Mas tem que ter muita segurança disso. E eu também acho que um trade down dali daquela posição seria bem interessante, e o mais interessante de tudo seria trazer Deshaun Watson, né? Mas quanto à contratação do head coach, eu não tenho o que dizer. Pra mim, com certeza, é o primeiro lugar da lista. Pois é, né? Você viu, né, Dodô? O Adam Gaze, ele só serviu pra atrapalhar mesmo, né? Porque nem a first pick pros Jets ficou, né? Ele conseguiu o objetivo dele. Com certeza era esse. Sem dúvida nenhuma. Vocês falaram tudo, não tem muito mais o que pontuar, assim. Eu acho que ele também montou a defesa do Seahawks, né? De 2011 a 2013, com o título de 2014. Excelente nome, acho que vai fazer muito bem para os Jets. A grande questão do Darnold também, já mencionamos que o Darnold tem qualidades, né? Ele tem talento, precisava de orientação. Talvez a movimentação mais correta para os Jets seja mesmo manter o Darnold e tentar reconstruir o time. Talvez o Deshaun saia muito caro, mas dentro desse contexto todo aí, para tornar competitivo o time em pouco tempo, era uma aposta grande, né? É um all-in aí que faça sentido também.
Vocês comentaram tudo, assim, acho que é uma escolha bastante pertinente em todos os sentidos, assim. Vai poder também dar os seus pitacos na defesa lá, vai conseguir construir uma defesa consistente e também vai conseguir ter um olhar diferenciado para o ataque. Então, top 1 indiscutível. Então ficamos assim. Salé, opção 1 para geral. Podemos dizer que a segunda opção é o Staley, a 3 o Sirianni, 4 Urban Meyer, 5 Arthur Smith, 6 Dan Campbell e 7 o David Culley. Perfeito, gente. É isso. Talvez uma ou outra inversão de nome, mas pra mim é por aí. Interessante. E você, Luquiba? Eu achei que na ordem que a gente falou, o Smith estava acima do Meyer, mas acho que é por aí mesmo. Isso a gente pode fazer também. O Urban Meyer lá pra baixo, não ligo não. E curiosamente, eu acho que da nossa lista aqui, os piores nomes, né, se a gente pode dizer assim, são os que têm mais experiência no college, que têm mais tempo de college. Os melhores têm pouquíssima experiência de college, já com mais experiência de NFL. Então, um ponto a se destacar. Muito bem. Muito legal esse dado aí também, Dudu. Bom, rapazes e garota, temos agora que ir para as dicas. Então, Paulinha, chama aquela vinheta nova bonita aí, vai. Dicas legais, dicas sensacionais. Luquiba, a dica vai ficar por sua conta hoje. Pode falar pra nós aí, que eu sei que é um filme antigo, mas é um filme muito bom. Hoje a gente conversou um pouco antes de começar a gravação e eu sugeri, né, um filme. Ele é bem antigo, mas acho que vale reforçar, porque eu acredito que muita gente não deve nem conhecer esse filme. O nome em português chama Momentos Decisivos, o nome em inglês Hoosiers. Ele conta... O fundo de pano do filme é real, mas a história do filme não é real, tá? Sobre um treinador levando um time de high school de Indianápolis, acho que na década de 50, se eu não me engano, numa época em que não era tão tradicional todas as escolas participarem do campeonato estadual, né? E aí o Indiana conseguiu, por esse ano, abrir essa exceção, e aí uma escola super pequena conseguiu, né, fazer barulho. E aí o filme usa isso como pano de fundo. Eu não vou ficar dando spoiler aqui não, eu acho que vale muito a pena assistir, porque o filme é muito bom mesmo. O filme é excelente, como curiosidade, para quem não sabe, o uniforme utilizado, esse é muito bom, o uniforme utilizado no filme, que vem lá o Hickory, é o uniforme que os Pacers usaram até a temporada passada como terceira ou quarta camisa. É o mesmo vermelhinho com amarelo, que parece um McDonald's. É muito bonito, muito legal mesmo. Dodô e Ana, já assistiram? Não, senhor. Ou farei o quanto antes. Eu também não vi, não. Vou dar uma procurada aqui. Filmaço, vale a pena. Meus queridos, depois dessa gravação longuíssima, que eu não sei nem como vai ficar a edição disso aqui, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. E aquele efusivo abraço. Valeu, galera. Vencemos mais um. E como sempre, bebam água e bebam cerveja porque também tem água. E vamos beber bastante que amanhã tem Super Bowl, viu, gente? E, bom, vocês só vão ouvir isso aqui depois do Super Bowl, mas sempre é bom dar aquela dicasinha legal, né? Bebam local, comprem coisas locais, ajudem a galera aí da sua cidade, porque precisa. Mas é isso. Beijo, até semana que vem. É isso aí, seus pizza do Sambi Way. Acabou mais um episódio do Zonecast. Sem muito o que falar pra vocês, só lembrar que nessa semana tem feriado do carnaval, mas não tem carnaval, então o Rafik deve estar chateado. Enfim, como de costume, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, e seguir os nossos dias. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e toquinhos de luz no cotovelo de vocês.